E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, otomista. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um vídeo-resposta, né? Na verdade, de um vídeo que eu vi do canal Ian Neves, né? Que é o famoso canal do História Pública, que você muito provavelmente já deve ter ouvido falar nele. Mas se você nunca ouviu falar, basicamente o Ian Neves ele é um marxista-leninista aqui do YouTube. Ele faz lives, faz vários vídeos e tal, e ele é um dos comunistas mais famosos que tem no YouTube. Amor é o cara. É o cara. A gente não precisa de amor. Mais amor, por favor. Ah, vamos combater com amor. Não, é ódio, tá? É ódio. É ódio, é raiva que força a gente a tomar uma medida. E a medida é a organização. Nossa classe só tem uma arma. A organização. Então, transformem o ódio de vocês em ação. Mas uma ação organizada. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Esse cara que me assaltou, me ameaçando dar uma surrada, por exemplo, sabe como ele me abordou? Sabe como ele me abordou? Eu vou falar pra vocês. Eu tava andando na Consolação, porque eu fazia cursinho lá perto. O cara chegou pra mim, e ele encostou em mim, ele chegou bem perto de mim, e falou assim: hoje eu vou comer arroz com feijão. Foi isso que ele falou, foi a primeira coisa que ele me falou. O cara me assaltou porque ele tava com fome. Ele é aquele famoso marxista revolucionário, no qual suas maiores armas são o seu teclado, o seu mouse e o seu computadorzinho. Claro que também ele é um comunista que paga 4 mil reais de aluguel todo mês. Mas, enfim, isso não importa aqui agora, porque o que eu vou falar hoje mesmo vai ser uma resposta a um vídeo que eu vi dele, no qual ele está falando sobre o Nicolas Ferreira ter sido eleito presidente da Comissão de Educação. Porque, basicamente, uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu indico é você ver sempre ideias contrárias umas às outras. Porque isso vai te fazer você conhecer os opostos. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é ler um livro do Nietzsche e aí logo em seguida ler um livro do Santo Agostinho, por exemplo, porque eles são pensadores opostos. Ou ler um do Marx, depois um do Mises. E uma coisa que eu estava fazendo era estar vendo um vídeo do Ian Neves, eu já vi vários vídeos dele, só que eu estava esses dias vendo, né, esse particularmente do Nicolas Ferreira. Uma coisa que eu achei interessante que ele disse é quanto ao problema da educação brasileira. Porque, segundo ele, tanto quem é de esquerda quanto quem é de direita assume que a educação brasileira é uma tragédia, que ela precisa de mudança. Só que não é só uma questão de lados políticos, porque qualquer pessoa brasileira que tenha tido o mínimo contato de como que é o sistema educacional sabe que ele é horrível. Só que, de acordo com Ian Neves, o que muda é o diagnóstico do que cada um faz, porque, segundo ele, quem é de direita assume que o problema da educação brasileira está 100% no currículo escolar. E aí, de acordo com ele, o currículo escolar seria o menor de todos os problemas. A direita não nega que existe problemas sérios na educação brasileira e uma desigualdade muito profunda. Até porque a escola é uma instituição que passa pela vida de todo mundo praticamente. O problema é, eles dizem que há uma desigualdade, né, uma disparidade entre o sistema público e privado, mas o diagnóstico da direita é completamente errado. E o que esse novo ensino médio faz? Ele avalia o problema da educação como sendo de ordem curricular. Gente, de todos os problemas que a escola tem, eu juro pra vocês, a grade curricular é o último. Não quer dizer que não é um problema. É um problema. A grade é um problema. Mas ela é o último problema. Mas não, senhor Ian Neves. Eu vou mostrar aqui não só que o currículo escolar é um grande problema, como também ele é o maior de todos os problemas da educação brasileira. Eu vou mostrar o porquê. Só que, primeiramente, eu vou mostrar a hipocrisia completa dos esquerdistas, porque eles são as pessoas que mais afirmam, que mais defendem que a educação é o maior de todos os problemas do Brasil no geral. Inclusive, eles dizem que o bandidinho, vítima da sociedade, só é assim porque ele não teve acesso à educação.
Então, obviamente, para eles, o grande problema da educação no Brasil é no quesito da desigualdade, ou seja, aqueles que são menos privilegiados não têm o acesso à educação. Então, esse seria o maior problema. Só que não, porque eu vou usar aqui agora uma frase de um autor que vocês, esquerdistas, idolatram, que é o Karl Marx, no qual ele dizia que nós não podemos apagar o fogo combatendo a fumaça. Isso é uma coisa que o Marx dizia. E é exatamente isso que acontece. Porque a base de qualquer nação é a sua cultura. E a cultura, ela é construída pela educação que vem a partir dos grandes homens que moldam, que constroem a alta cultura de qualquer nação. Qualquer país que hoje é considerado uma grande potência mundial é assim por conta de uma cultura que foi construída antes de tudo. Então já havia uma pré-cultura que viria a consolidar essa nação como gigantesca. Porque o erro que muitas pessoas cometem é achar que nós temos que resolver antes os problemas atuais do Brasil para depois resolver os culturais. Ou seja, que nós temos que antes resolver os problemas da política, economia, saúde, segurança, para depois resolver os da cultura. Só que não, a cultura ela é o que garante uma boa sociedade. Se um país não tem cultura, é impossível ter uma boa política externa, uma boa economia, uma boa saúde, é impossível. Ou seja, tem muita gente que acha que é para o Brasil antes resolver os seus problemas atuais para depois o brasileiro ficar inteligente. Só que isso é uma coisa que não faz sentido. O brasileiro ele tem que antes ficar inteligente para ele conseguir resolver os problemas que tem. Então você não pode esperar tudo que o governo vai resolver. Eu acho que isso é uma coisa até meio palhaçada, esperar que vai ser o Estado que vai resolver as nossas vidas. O Estado não, no Brasil não serve para absolutamente nada, ele só atrapalha, só atrapalha. Então a solução tem que vir de cada um. E é aí que começa realmente a grandeza de cada sociedade. É uma cultura que vai sendo construída por alguns homens e que vai se espalhando até construir uma grande nação. Foi assim com todos os países que hoje são considerados grandes potências. Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Portugal, França, Japão. Esses países, eles só são o que são hoje porque eles tiveram grandes homens que construíram a cultura desses países. Que se não fosse por essa cultura pré-estabelecida, esses países não iriam chegar muito longe. E esse é o grande problema do Brasil, porque o Brasil ele já nasceu fruto do iluminismo, do positivismo, inclusive a bandeira da República Brasileira, ela é um lema progressista e positivista, ordem e progresso. O Brasil ele é fruto disso, ele foi construído a partir disso. É claro que os primeiros fundadores do Brasil, que foram os jesuítas, eles eram sim grandes homens, homens da alta cultura, que queriam fazer uma grande nação. Mas se não fosse por aquele demônio chamado Marquês de Pombal, o Brasil talvez hoje seria uma grande nação, porque esse Pombal maldito, ele expulsou os jesuítas do Brasil. E esse é com certeza a maior tragédia da história da educação brasileira. Então é isso. Nós não podemos resolver o problema da educação atual se nós não resolvemos a base, que é a alta cultura. A cultura hoje do Brasil é a cultura do fracasso. Hoje, quem é pobre no Brasil é visto como apenas alguém que é o indivíduo alheio, o indivíduo que está vítima do sistema, que está oprimido. Então, os esquerdistas eles já colocam na mente dos pobres de que eles não vão conseguir ir muito longe nessa vida senão por uma revolução. Eles já colocam essa sementinha na mente deles. Então, tipo assim, se hoje tem tanto desemprego é porque também, muito por conta disso, é porque no Brasil tem uma cultura anti-empreendedora. Os microempreendedores, eles sofrem muitas dificuldades. No Brasil é quase impossível de se empreender, de se fazer um bom negócio. Isso é justamente por essa cultura do fracasso no Brasil. Nos outros países, o comum é você conseguir realizar os seus sonhos, é você conseguir fazer tudo que você quer realmente construir em sua vida. Agora, o Brasil não. O comum no Brasil é o fracasso, é a derrota, é a cultura dos fracassados.
Esse é o Brasil atual, porque essa é a cultura que foi construída por quem está no poder hoje. Então, mesmo aqueles que são mais privilegiados, que tiveram acesso à educação particular e tal, que tiveram acesso a um ensino superior, ainda assim essas pessoas são completamente contaminadas. Entre em qualquer universidade estadual ou federal hoje e você vai ver um unipartidarismo. Lá dentro são completas ditaduras. Só existe uma cabeça pensando lá dentro. E só existem alguns tipos de intelectuais que se podem levar a sério. Foucault, Marx, Sartre, Chomsky, são só esses que eles dão valor. Se você chega com qualquer outra pessoa, na verdade, se você chega em uma universidade falando que você gosta de autores conservadores, você é completamente caçado, completamente perseguido. Essa é a cultura do Brasil atual. Então, o problema da educação brasileira ele é 100% curricular. É a educação que se mostra para nós com péssimos valores. É o que eu falei no meu vídeo sobre o que é a educação clássica. No Brasil, é completamente educação moderna. É o fruto dela. É uma coisa que destrói o nosso intelecto, destrói o nosso senso de moralidade, porque, segundo o Fichte, né, ele dizia que as duas asas da educação tem que ser o quesito intelectual e o quesito moral. E nenhum dos dois é desenvolvido pela educação brasileira. A educação brasileira está longe de priorizar isso. E aí você vai me perguntar, mas como é que eu vou resolver isso? Como é que isso pode ser resolvido no Brasil? E a resposta é que eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu não espero absolutamente nada do Ministério da Educação. Inclusive, para mim, vou mostrar aqui uma opinião polêmica, só que para mim eu acho que se não existisse o Ministério da Educação, a educação no Brasil ia ser muito melhor. Gabriel, que absurdo, como é que você fala uma coisa dessa? Mas eu mostro aqui uma evidência histórica. Se você for comparar a história da educação nos Estados Unidos com a do México, em todo o século XIX, a educação nos Estados Unidos foi 100% anárquica. Não tinha Ministério da Educação nos Estados Unidos. E ainda assim, ela se tornou uma das melhores do mundo. Enquanto a do México, que tinha Ministério da Educação todo certinho, como é o Brasil de hoje, a educação mexicana não foi muito longe. Está longe de ser considerada hoje uma das melhores do mundo. Muito, muito longe. Enquanto a dos Estados Unidos é uma das melhores. Tanto que vai vários universitários do mundo inteiro para estudar lá. Afinal, as duas melhores universidades do mundo, talvez, né, que é Harvard e MIT, ficam lá. E olha que eu estou deixando de citar muitas outras. Inclusive, Harvard nasceu nessa época do século XIX. Nasceu numa época em que a educação de lá era 100% anárquica. A educação dos norte-americanos era construída em cada cidade, ou seja, cada região da sociedade norte-americana arranjava o seu jeito de educar suas crianças, seus adolescentes. Podia ser um clube, podia ser uma igreja, intelectuais que se unem para estudar juntos, podia ser familiares, amigos, vizinhos, enfim. Então, eles davam um jeito para educarem a si mesmos. E a educação nos Estados Unidos foi muito longe. Então, eu, particularmente, não espero nada do Ministério da Educação. Nunca. Eu nunca espero nada. Eu espero realmente que o Brasil ele vai se desenvolver intelectualmente e moralmente a partir de ideias de certos homens e que essas ideias vão crescer até chegar em muitas pessoas. Esse é particularmente o único meio que eu vejo hoje da educação no Brasil melhorar, porque ela está com um dano, está com uma crise tão forte que eu acho que em 1000 anos nós não resolvemos ela. Mas, gente, o vídeo foi basicamente isso, foi realmente uma resposta ao Ian Neves de mostrar que realmente o problema da educação no Brasil é sim curricular. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo.